Isso que a gente vai falar aqui é um daqueles assuntos que quase ninguém toca, porque é tabu e não dá ibope, porque assusta, e no fundo muita gente nem entende como isso é sério, mas eu te garanto que essa conversa pode salvar vidas. Fetiches que envolvem enforcamento podem matar. Muita gente pratica isso sem saber o risco que está correndo. A pornografia e os fetiches agem diretamente no cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor do prazer. Com o tempo, o que era gostoso se torna chato, e a pessoa precisa aumentar a intensidade da prática para sentir aquele prazer de subir pelas paredes, podendo buscar fetiches do BDSM, vídeos pesados ou práticas ainda mais perigosas sem segurança, com violência real. Gatilhos como filmes e vídeos, principalmente pornografia pesada, são a pior coisa para quem tem alguma inclinação para esse fetiche. E pior, o cérebro não diferencia o que é seguro ou perigoso. Ele só quer mais daquilo que trouxe prazer. E quem pratica o fetiche do enforcamento, de fato sente um prazer mais forte, mas ele é traiçoeiro. E uma vez que o vício toma conta, é difícil largar. Aliás, na internet, alguns vídeos mais pesados trazem enforcamento como algo extremamente prazeroso, mas lá, ninguém está sendo enforcado de verdade, e as indústrias não estão preocupadas com quem vai querer fazer isso na vida real, o que pode ser um caminho sem volta. Todo mundo já ouviu o clichê, isso é perigoso, mas a verdade é que esse tipo de prazer pode matar alguém do nada, enquanto a pessoa está ali, achando que só está curtindo o fetiche e, mesmo que não morra, ainda existem os danos neurológicos permanentes. Eu sei que pode parecer tentador imaginar uma corda, cinto, lenço, as mãos ou qualquer outra coisa em volta do pescoço. Quando a pessoa está deitada ou sentada, a pressão já é perigosa, mas quando você se pendura usando o peso do próprio corpo, é praticamente impossível sair sem ajuda. Isso porque as vias respiratórias e os vasos sanguíneos ficam tão comprimidos que o desmaio acontece em questão de segundos, sem que você perceba, além de convulsões e movimentos involuntários. Se fosse só isso, já seria ruim o bastante, mas os riscos são muitos, e o mais mortal de todos é silencioso e tem nome: o reflexo vagal. Ele não dá sinais, mas pode fazer o coração parar de bater do nada. Vamos entender como isso acontece. Quando o pescoço é apertado, mesmo sem a pessoa se pendurar, a chegada do oxigênio para o cérebro é bloqueada, e isso pode causar um desmaio rápido, sem tempo de reagir. Isso se chama hipóxia cerebral, e pode provocar um efeito alucinógeno e uma falsa sensação de prazer antes da pessoa apagar. Além disso, pode estourar vasos sanguíneos, causando hematomas e aqueles pontinhos vermelhos no rosto e nos olhos, conhecidos como petequias. As hemorragias e os danos nos nervos podem trazer consequências horríveis ao corpo com o passar do tempo, como mudança e enfraquecimento na voz, dificuldade de respirar, visão embaçada, sensação de peso na cabeça e só fica pior. Não é incomum pessoas cuspirem sangue após uma sessão de enforcamento e ficarem meio grogues. Quanto mais forte o enforcamento e quanto mais tempo dura, os riscos só aumentam. Mesmo que seja um enforcamento leve, entre muitas aspas, os riscos ainda existem. E se a pessoa apagar durante a prática, mesmo com ajuda, pode ser que não volte mais. Isso porque se o cérebro ficar muito tempo sem oxigênio, a pessoa pode ter morte cerebral. E quanto tempo isso leva? Ninguém sabe, e cada organismo tem uma reação diferente, mas poucos minutos já aumentam esse risco. Agora vamos entender o pior risco de todos, o reflexo vagal. Essa reação do corpo pode fazer o coração acelerar, desacelerar e até parar. Isso acontece por causa da interrupção do fluxo sanguíneo que leva oxigênio para o cérebro, e o esforço do coração para compensar pode causar um ataque cardíaco ou AVC, principalmente se a pressão começar ou parar abruptamente. A falta de oxigênio também afeta os neurônios, causando morte celular, e os sintomas podem ser silenciosos no início, até que a pessoa começa a perder suas capacidades mais básicas. Não importa se você é saudável e tem um bom condicionamento físico, o reflexo vagal é uma reação imprevisível. Ele acontece quando o nervo vago é pressionado e pode causar uma série de reações perigosas, incluindo a morte súbita. Esse nervo fica no pescoço e regula funções vitais como a frequência cardíaca, respiração e digestão. Os riscos aumentam muito quando a pessoa está pendurada, pois a pressão sobre o nervo é constante e aumentada pelo peso do corpo. E mesmo se sobreviver, os danos podem ser irreversíveis. O reflexo vagal pode causar outras reações, como salivação descontrolada durante o enforcamento, com risco de se afogar na própria saliva
dor de cabeça, alteração no sistema digestivo e respiratório, diarreia, entre outros. Além disso, a falta de oxigênio no cérebro também está associada à confusão mental, raciocínio lento, perda de memória, dificuldades motoras e de coordenação, alteração no funcionamento do coração, dor ou inchaço nos olhos e até cegueira permanente. Mesmo ao deitar com algo amarrado no pescoço, o risco continua existindo, levando em conta o tempo e a força do enforcamento. Até um aperto leve pode desencadear essa reação, interrompendo a circulação e a função do coração. Quando alguém se pendura pelo pescoço, o peso do corpo também aumenta o risco de fraturas nas vértebras cervicais e danos na medula espinhal, podendo causar uma paralisia. E se o pescoço quebrar nesse processo, a morte é praticamente instantânea. Isso vale para qualquer tipo de suspensão, seja completa ou parcial, com ou sem apoio, até mesmo se a pessoa sentar no chão. Dor no pescoço, dificuldade e dor ao engolir, como se a garganta estivesse inflamada, além de inflamação e sangramento da gengiva, perda de voz, formigamento no corpo inteiro, fraqueza e até desmaios. São só algumas das consequências. Dependendo dos danos nos músculos da garganta, a pessoa pode perder a capacidade total de falar e engolir. O sistema nervoso também sofre com isso, comprometendo funções vitais. O corpo passa a reagir como se estivesse em uma luta real pela vida, o que pode gerar traumas emocionais e psicológicos, deixando a pessoa mais ansiosa e desencadeando sintomas como exaustão, fadiga e procrastinação, dificuldades em interações sociais, fobia, ataques de pânico, alterações no peso, queda de cabelo e outros distúrbios físicos e mentais. Isso pode criar um ciclo vicioso, onde cada sintoma acaba levando a pessoa a recorrer novamente ao vício. O enforcamento pode realmente causar uma série de sintomas físicos e psicológicos. Alguns são inesperados e até estranhos, como alucinações, alterações no paladar e transtornos psicológicos. E o corpo humano não é uma ciência exata. Se alguém sobreviveu a alguns minutos sendo enforcado, outras pessoas, até mesmo famosos, não tiveram essa sorte, nem mesmo uma segunda chance. Infelizmente, muitos casos acabam classificados como porque esses assuntos costumam ser jogados para debaixo do tapete. Ninguém fala sobre isso, e nem médicos alertam a população. Em alguns países, mesmo com mais informação, os riscos ainda não são tão acessíveis. Até mesmo práticas, como colocar a cabeça embaixo d'água, em sacolas, pressionar o peito, ou qualquer outra forma de restrição de ar, podem causar a maioria dos sintomas ditos nesse vídeo, destacando alteração do funcionamento do coração, distorção na percepção da realidade, crises de pânico, traumas emocionais, ansiedade e até o risco de morte. Ninguém quer perder suas capacidades, seja de raciocinar, andar ou simplesmente viver. O enforcamento mexe diretamente com o cérebro e o coração, podendo destruir tudo isso. Então, é fundamental que todos saibam os riscos reais dessa prática antes que seja tarde demais. O cérebro depende de oxigênio constante para funcionar, e apenas alguns segundos sem ele já trazem problemas. Além disso, a falta de oxigênio enfraquece a imunidade, tornando o corpo mais vulnerável a doenças, e se a saliva for aspirada durante o enforcamento, pode resultar em pneumonia. Todo vício afeta o córtex pré-frontal, que só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos. Então, quem se envolve com esse tipo de prática enquanto é jovem pode ter ainda mais problemas neurológicos. Quando essa área é afetada, a pessoa começa a agir por impulso, sem pensar nas consequências. O cérebro já não processa as coisas de maneira racional. O prazer vem em primeiro lugar e o resto? Bom, na hora H o resto parece não importar. O fetiche ilude a mente, como se fosse um canto da sereia chamando para uma armadilha sem volta. Mas o preço pode ser a própria vida. Na hora do êxtase, a pessoa pensa: vou ficar só mais alguns segundos, só mais um pouco, até que o corpo pode não aguentar mais. No final das contas, a beleza está nas coisas simples, no toque humano, na excitação saudável e no prazer sem riscos. O enforcamento apaga tudo isso, destrói o corpo silenciosamente, sem sangue ou machucados aparentes. Muitas pessoas dizem: não faça isso sozinho, mas o verdadeiro conselho para quem quer se proteger é: nunca pratique esse fetiche. E claro, isso vai afetando não só a pessoa, mas também seus relacionamentos.
As amizades parecem banais ou até chatas, a intimidade se torna superficial e o prazer vem junto com o risco de morte, porque a mente fica toda bagunçada. O maior perigo é ter isso como válvula de escape para preencher um vazio ou uma dor interna, porque a mente fica vulnerável e o medo desaparece, fazendo com que a pessoa queira testar cada vez mais os próprios limites. Os sintomas do enforcamento são o corpo gritando por socorro, avisando que não aguenta mais. Mesmo sem sinais aparentes, o risco de AVC é o pior, porque acontece sem aviso. Se você já praticou esse fetiche, procurar um médico é essencial. Também é importante ficar de repouso, pois calor e esforço físico só pioram as consequências. Não ignore os alertas do seu corpo. Se você assistiu o vídeo até aqui, já entendeu que não existe uma forma segura de praticar esse fetiche. Agora, você pode estar se perguntando como sair disso. O motivo de algumas pessoas gostarem do enforcamento varia e a forma de se libertar também. Primeiro, entenda o porquê. Esse desejo não surgiu do nada. Muitas vezes, ele está ligado a traumas, questões emocionais ou até o excesso de pornografia extrema. Entender a raiz do problema é essencial. Você pode buscar um profissional, mas também pode conversar com amigos de confiança, comunidades online, grupos religiosos ou qualquer pessoa que realmente se importe com você. Se sentir sozinho, saiba que você não tá. Tem gente disposta a te ouvir. Se não tiver ninguém próximo, comunidades no Reddit, como a Desabafos, podem ser um bom lugar para encontrar apoio e compartilhar seus sentimentos de forma anônima. Ter alguém de confiança para chamar toda vez que a vontade aparecer pode salvar sua vida. Combine com essa pessoa, ou mais de uma. Sempre que sentir vontade, você vai avisá-la. Essa pessoa pode te ligar, te distrair ou te chamar para sair. Pode ser um amigo, um parente, alguém que realmente queira te ajudar a sair disso. Se comprometa a sempre falar com ela antes de se entregar à tentação e peça para ela te ajudar a desistir. Exclua qualquer material que te instigue, vídeos, fotos, textos, áudios e pornografia extrema. Esse é o motivo de eu não ter incluído nesse vídeo imagens que sejam gatilho para quem tem fetiche por enforcamento. No Brasil, esse tipo de conteúdo não é tão acessível, mas lá fora tem de sobra. Evite isso a qualquer custo. Esses conteúdos mais pesados são um veneno. Fuja de redes sociais ou qualquer coisa que reforce esse desejo. Não se exponha a situações de risco, como ficar sozinho em momentos vulneráveis. Experimente novas formas de prazer, tipo usando a sua imaginação, ouvir um áudio erótico tranquilo, ou até estar com alguém que te toque com carinho, mesmo que você curta algo mais hard, tipo um puxão de cabelo. Se enforcar é realmente arriscado. É questão de vida ou morte. A ideia é reeducar o cérebro, evitando qualquer coisa violenta. Dá para sentir prazer com toques carinhosos, sem pressa e sem ansiedade. Nos primeiros dias, seu corpo entra em abstinência e pede mais daquilo, mas é crucial ser forte, porque uma recaída pode ser fatal. Além de sentir prazer de forma segura, é importante reeducar sua dopamina com hábitos saudáveis. Se envolva em hobbies como esportes, jogos, música, leitura, viagens ou qualquer outra coisa que você goste, sem colocar sua vida em risco. Um bom hábito é ir para uma praça, aproveitar o ar livre, o movimento e o som da vida ao seu redor. Se você for mais caseiro, pode começar com algo simples, como abrir a janela para deixar a luz natural entrar, ou maratonar suas séries e filmes favoritos, mas cuidado com aqueles que podem ativar o gatilho do fetiche. Busque atividades que dão emoção. Metas pessoais, como correr uma maratona, aprender algo novo e ganhar mais dinheiro, são bons exemplos. E se nada disso der certo, comente nesse vídeo que eu vou ter o prazer de responder você e dar aquela força extra. E o principal, Deus não te criou para morrer assim. Independente da sua crença, uma coisa é certa, você não nasceu para acabar com sua vida dessa forma. Deus não quer que você destrua seu corpo. Ele te criou para viver, crescer e encontrar felicidade de verdade, não para se arriscar por algo que, no fim, nem vale a pena. Depois daquele prazer extremo, tudo o que sobra é dor, sofrimento, angústia e um vazio. Se precisar, busque ajuda espiritual, converse com alguém da sua fé, ore, peça forças para sair disso e entregue essa situação nas mãos de Deus. Você pode se desafiar e repetir para si mesmo sempre que a vontade vier: eu sou forte o bastante para resistir ao fetiche por enforcamento. Esse tipo de afirmação funciona como uma ferramenta para fortalecer a mente e manter o controle sobre os desejos, pois a força não vem só de você, mas também da sua fé e das pessoas que te apoiam.
Esse assunto é tão tabu que esse é o primeiro vídeo no YouTube sobre isso, né? Mas por que, dentre tantas pessoas, logo eu tô falando disso? A realidade é que eu fui viciado nesse fetiche e as consequências foram pesadas, coisa que me arrependo. Eu carregava traumas do passado e recorrer à pornografia pesada só piorou a situação, chegando a me colocar em risco de vida várias vezes. E sempre que eu dava um Google, não encontrava nada relevante sobre esse assunto. Passei meses com medo de mim mesmo, principalmente quando estava sozinho. Me sentia incapaz de mudar, com medo de não ter uma segunda chance. Até que percebi que todo mundo precisa de ajuda de vez em quando, porque eu achava que podia resolver tudo sozinho. Foi aí que comecei a estudar os riscos, mesmo com pouca informação disponível, e as dicas que compartilho aqui me ajudaram muito nesse processo. No começo, seu cérebro vai pedir por aquilo, seu corpo vai sentir falta, e é como se a única coisa que trouxesse algum prazer fosse esse fetiche, mas quanto antes você começar a mudança, mais fácil vai ser para sair desse vício. Aos poucos, você vai perceber que a vida tem outros prazeres, que o desejo vai diminuir e que o brilho da vida volta quando você se permite sentir coisas boas sem se machucar. Você não precisa correr risco de vida para sentir prazer. O verdadeiro prazer vem de toques que cuidam do seu corpo e te fazem se sentir bem, feliz no controle e em paz, sem traumas. Independente do seu gênero, o prazer deve ser algo que te faça se sentir forte, realizado, realizada e em sintonia consigo mesmo. Não é fácil, e a vontade de fazer de novo vai voltar várias vezes, mas a decisão de não deixar isso tomar conta de você é sua. Nada muda sem o primeiro passo, e esse passo só você pode dar.